Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa de hoje é especial, é sobre o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho. E aqui comigo, Paulo Camargo, professor universitário, crítico de cinema e um dos editores do portal cultural Escotilha. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Marden. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Cinemarden. E aí eu quero começar essa fala relembrando um pouco da história da Coreia, que era uma só, teve o problema da Guerra da Coreia e se separou, né? Fazer uma relação, talvez você ache até estranho, mas o que é que tem a ver Jurassic Park com o cinema sul-coreano? Quando Jurassic Park foi lançado, isso lá nos anos 90, 1993. O filme estreou num número absurdo de salas na Coreia do Sul. Ele ocupou boa parte do circuito exibidor. 90%. E foi uma espécie de alarme para eles perceberem que estavam sendo literalmente dominados, pelo menos do ponto de vista cinematográfico, pela produção internacional, sobretudo pela hollywoodiana. Então, a partir desse momento, eles desenvolveram uma política de incentivo à produção local e, sobretudo, e também de ocupação, uma ocupação mínima das telas no país. E o melhor de tudo, não foi uma política de governo, foi uma política de Estado, ela continua em execução até hoje e não foi restrita ao cinema. Ela abrangeu todas as manifestações culturais, música, literatura, televisão, teatro, cinema. E é interessante, né, Marden, pensar que essa política ela não tem um perfil xenófobo. Na verdade, eles continuam consumindo muita cultura estrangeira, porém eles perceberam que havia necessidade de uma afirmação cultural, né? De espaço e incentivo às próprias manifestações do país, e isso teve um impacto gigantesco, né? Porque a gente percebe que a cultura coreana, seja na música pop, no cinema, na televisão, né, com nos doramas, né, nas histórias dramáticas que eles contam. Isso. Hoje tem uma visibilidade muito grande fora da Coreia, justamente porque isso acabou incentivando a produção cultural deles. E essa política, no caso específico do cinema, ela não só estimulou a criação de cursos de cinema, a profissionalização dos cineastas da época, dos técnicos como um todo, mas principalmente uma política de reserva de mercado. Por mais pejorativo que esse termo possa ter ganho, né, com o passar dos anos, mas no caso havia uma preocupação de ter filmes coreanos sendo exibidos na Coreia do Sul, não só filmes estrangeiros. Os filmes estrangeiros continuaram, obviamente, mas dentro de uma limitação de ocupação de salas. E esse estímulo do Estado, além de todo de se revertido nessa questão profissional, era também para a participação de cineastas e de filmes sul-coreanos nos principais festivais de cinema do mundo. Com certeza. E essa política ela foi associada a um intenso intercâmbio da Coreia do Sul com o resto do mundo, com o Ocidente. Eles não desprezaram a produção internacional, muito pelo contrário, eles incentivaram essa relação ao ponto de ter assim, cineastas, músicos, artistas coreanos indo para o Ocidente, voltando, trazendo o aprendizado. Então essa política que você chama, né, de política de Estado, que é de proteção, de reserva de mercado, não estava associada a uma rejeição à produção internacional ou à influência internacional. E o resultado a gente sabe qual é, né? Exato. E nessa leva de cineastas que surgem por força desse estímulo do Estado, desse incentivo direto, além do próprio Bong Joon-ho, temos também o Chan-wook Park, que ficou conhecido no Ocidente pela trilogia da vingança, em especial pelo Old Boy,
e o Kim Duk-kim, que fez o Casa Vazia e o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Que são cineastas extremamente influentes, né, no mercado internacional. Gerações de novos diretores tiveram esses diretores na sua formação. Então, eu acho que essa via de duas mãos foi muito interessante, né? Foi uma decisão muito produtiva, fértil para a cultura coreana e para nós, né, que consumimos o que eles fazem. O Bong Joon-ho, como todo aspirante a cineasta, começou fazendo pequenos vídeos com uma câmera de vídeo que ele comprou economizando tudo que ele ganhava no período que ele trabalhou como atendente numa cafeteria. Tanto é que até hoje ele diz que sempre começa a escrever os roteiros dele numa cafeteria tomando café e rascunhando as ideias. E depois de ter estudado cinema lá em Seul, ele fez alguns curtas, o que é muito comum, e ele relatou certa vez as primeiras grandes influências dele como cineasta. Entre eles, o cineasta japonês Shorei Imamura, né, que dirigiu A Balada de Narayama e A A Enguia, duas Enguia vezes ganhador da Palma de de Ouro, né? Ouro. Outra grande influência dele, que é um cineasta que influenciou muita gente também ainda hoje, o Hitchcock, é outra grande influência dele. Martin Scorsese, que ele até fez um belo agradecimento, uma dedicatória muito bonita no Oscar de 2020. E Spike Lee também foi outra grande influência dele no início de carreira. Ele é um diretor que, embora seja essencialmente coreano no sentido de falar sobre a Coreia, de discutir, né, o estado de coisas no país dele, ele teve esse olhar para o cinema estrangeiro sem fazer um pastiche, né, sem tentar fazer cinema ocidental dentro da cultura dele. E o resultado é um cinema muito vigoroso, muito contemporâneo, né? Que filme a filme foi mostrando a capacidade dele de evoluir, tanto técnica, esteticamente, mas também nas discussões que ele estabelece com a obra. E nesse ponto que você tocou de fazer essa ponte entre Ocidente e a cultura sul-coreana, que é uma cultura oriental também, ele se assemelha muito a outro grande cineasta oriental, que é também uma das influências dele, que é o Akira Kurosawa, Sim. que fazia muito bem essa ponte entre Ocidente e Oriente. Que é um cineasta que no Japão era visto até com uma certa desconfiança, a gente o percebe, né? Percebe o Kurosawa como grande cineasta japonês, no Japão é o Ozu, né? Que é visto como grande, porque o Kurosawa olhava para o cinema, para o western, para os épicos hollywoodianos, para os filmes com história de europeus, samurai. exatamente, e recriava, né? Reimaginava alguns enredos ocidentais, até Shakespeare, né? Exato. O Trono Manchado de Sangue, o Han. E traz para a cultura japonesa. E aí, no ano 2000, o Bong Joon-ho faz o seu primeiro longa, que se chama Cão que Ladra Não Morde, que é um filme não muito conhecido no Ocidente. Ele chegou a participar de pouquíssimos festivais, teve lançamento em DVD em alguns poucos países, mas que teve uma carreira boa lá na Coreia do Sul. E é uma história de humor extremamente ácido que envolve 3 cachorrinhos. Eu não vou dar spoiler, pode ser que, apesar de o filme ser do ano 2000, já ter vencido a lei do spoiler, mas eu adianto que é uma comédia, eu achei muito engraçada, e envolve 3 cachorrinhos e aquela máxima que dizem, né, que se come cachorro na Coreia. Você vai ter que ver, cão que ladra não morde. Até onde eu lembro, você não chegou a ver esse filme ainda, né? Não vi, mas você fala de um dos aspectos do cinema dele que eu acho bastante peculiar e que se repete filme a filme, que é, não embora o quão dramático, o quão tensa seja a narrativa, ele nunca perde o humor, né? O humor é um elemento essencial do cinema dele. Seja numa piscadela, seja como
um Quase, subtom, né? quase que um subtom, exatamente. Ele olha para a realidade com uma ironia, né? E isso eu acho muito interessante. E uma coisa curiosa que, pelo menos nessa geração de cineastas sul-coreanos, né, os outros dois que a gente citou e o Bong Joon-ho, eles têm um controle completo das obras que fazem, porque eles escrevem o roteiro, eles dirigem e, em muitos casos, eles também produzem o filme. Muita gente acha que produtor é o que bota o dinheiro, né? Nem sempre. O produtor é aquele que faz a máquina andar, né? Vai atrás de dinheiro, faz a contratação dos técnicos, vê toda a estrutura necessária para fazer o filme. E o sucesso na Coreia do Sul de Cão que Ladra Não Morde abriu espaço, caminho e financiamento para que ele fizesse o segundo filme dele, em 2003, O Memórias de um Assassino, que conta a história do primeiro serial killer lá da Coreia do Sul e que marca também o início da parceria dele com o ator Song Kang-ho, que viria a fazer depois outros 3 filmes com ele. E que é um filme que, quando rompe as fronteiras da Coreia do Sul e chega aos festivais internacionais, às mostras ilustrativas, que às vezes não são competitivas, é descoberto por uma geração de fãs e, por conseguinte, de aspirantes e jovens cineastas que ali viram um criador, né? Um inventor de linguagem cinematográfica. Ele quase que instantaneamente, quando esse filme é exibido, começa a ser cultuado, no sentido de visto como alguém a quem deveria se prestar muita atenção enquanto criador de linguagem. E uma coisa que você vê bem claramente em Memória de um Assassino, apesar de lidar com crimes, com mortes brutais e tudo, é a facilidade com que ele passeia por diferentes gêneros. O filme tem elementos dramáticos, tem elementos policiais, mas também tem um clima forte de suspense e muito humor também. Aquilo que você pontuou da carreira dele. Que é uma quase auto-ironia, né? Como se ele estivesse brincando um pouco com o espectador, que é algo que eu identifico também no Parque. O Old Boy, apesar de ser um filme hiper violento, também tem esse subtom de sarcasmo, digamos. E o grande sucesso obtido nos festivais, que projetou o nome dele no mundo todo com Memórias de um Assassino, prepararam ele para algo muito maior que veio em 2006 com O Hospedeiro. Porque se com Memórias de um Assassino ele se tornou o queridinho dos críticos e dos curadores de festivais, né? Apesar de o filme ter tido uma excelente carreira nos cinemas sul-coreanos, no resto do mundo ele teve uma carreira modesta. Mas o filme seguinte, em 2006, O Hospedeiro, esse sim, colocou ele no mapa do grande público, né? É um filme que você pode classificar de uma maneira bem simplista como um filme de monstro, no melhor estilo Godzilla da vida, mas que tem muito mais do que isso, não é, Paulo? É um blockbuster, né? À época ele foi a maior bilheteria da Coreia e é um filme que você pode assistir de várias formas, ele tem várias camadas, né? Você o percebe num primeiro momento como um filme de monstro, mas que já tem essa ideia de este monstro ter sido gerado num laboratório no qual trabalham cientistas norte-americanos dentro da Coreia e fala um pouco sobre esse país fracionado, Coreia do Norte e Coreia do Sul, com uma forte influência do Ocidente, com a presença do Ocidente dentro do país e sempre olhando para uma ameaça nem um pouco invisível, mas né? que está muito perto, e que está né? muito do outro lado da fronteira, e esse monstro é um pouco tudo isso, né? É uma metáfora para esse clima de sempre ameaça que eles vivem. E é um filme que, do ponto de vista técnico, apesar de ser de baixo orçamento, tem efeitos visuais bem aceitáveis. E assim. muitos deles efeitos práticos, né? Exato.
e que tem essas várias camadas de entendimento. Fala sobre relacionamento entre famílias, sobre ideais de sucesso, a menina que é atleta, o tio que é um beberrão, um cara Segundo o à margem. trabalho do Song Kang-ho com o Bong Joon-ho, o segundo filme que eles Em fazem sua juntos. versão loira, né? Em sua versão loira. Eu acho um filme, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não sabia muito o que pensar, mas eu tinha a sensação de ter visto um grande filme, apesar do gênero, que normalmente a gente olha com uma certa desconfiança, né? Você já fica meio com o pé atrás, mas pelo menos em histórias de monstros, os orientais são bons também, né? Eles Sim, já sim. têm uma boa tradição de filmes de monstro. E eles nunca querem, nunca um monstro pelo monstro, né? Sempre é algo a mais. O monstro é só o pretexto. É sempre o pretexto, é para dizer algo mais profundo, mais político, na maior parte das vezes. Aqui no canal, no Cinemarden, nós temos uma coluna chamada Meu Filme de Cabeceira, e um desses programas eu gravei com uma amiga minha, a Gabriela Brandalize, que adora a cultura sul-coreana, e o filme de cabeceira dela é justamente O Hospedeiro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre O Hospedeiro especificamente, vou deixar o link aqui e você pode acessar essa conversa minha com a Gabi. Então, depois de O Hospedeiro, que é um filme de monstro, um filme que faz muito sucesso de público e de crítica, era de se esperar, ou pelo menos é assim que funciona Hollywood, que foi esse filme que projetou o diretor em Hollywood. Ele poderia fazer um Hospedeiro 2, fazer um outro filme de monstro. Seria até o caminho natural e justificável até, né? Só que ele vai para um rumo completamente diferente. Em 2009 ele lança Mother, A Busca pela Verdade, que é um melodrama, em essência. E um filme que reafirma um tema que é constante na obra dele, que é família, né? A discussão dos laços familiares, que está presente de uma forma ou de outra em todos os filmes. Mas o Mother é quase como se ele estivesse dizendo: vocês viram O Hospedeiro, viram que eu sou capaz de fazer um blockbuster, um filme para um público muito mais amplo, agora eu vou fazer um melodrama focado em personagens muito bem delineados, com excepcional trabalho de direção de atores. A Sim, atriz foi a atriz, premiada mundialmente, né? exato, a Kim Hye-ja. Ganhou prêmios da crítica norte-americana naquele ano, inclusive chegou-se a cogitar uma indicação ao Oscar a ela. A história é de uma mãe que tem um filho deficiente, e ele é acusado de um crime, é preso por conta disso, e ela tem certeza absoluta da inocência do filho e move mundos e mundos para provar a inocência do filho dela. E é uma atuação brilhante, visceral, e demonstra o quão múltiplo, multifacetado ele é como cineasta. As habilidades que ele tem narrativamente, na condução de elenco, na construção da estética do filme, é um filme que também, de certa forma, se comunica com o cinema clássico norte-americano. É um grande melodrama de mãe, que é um subgênero do melodrama hollywoodiano dos anos ali 30, 40, que ele homenageia, né? E aí depois, claro, ele abraça Hollywood. Os dois filmes que ele faz na sequência são produções americanas, são os dois trabalhos dele fora da Coreia do Sul, até hoje, pode ser que ele venha fazer outro trabalho no futuro, mas pelo menos até o momento são os dois únicos filmes com produção estrangeira que ele abraçou. O primeiro deles é O Expresso do Amanhã, de 2013, que é baseado numa história em quadrinho francesa, O Perfura Neve, que é o título original do filme. O título original, Snowpiercer. Até virou um seriado, né? Tá na 4ª temporada até esse tempo. Apesar de você perceber que ele não está mais no terreno natural dele, no elemento natural dele, mas ainda é perceptível a mão dele como diretor. Sem dúvida, as habilidades dele estão lá. O que é perceptível também
é que parece que ele está numa roupa que não lhe serve muito bem. É um filme que você vê com prazer, tem um elenco incrível, Tilda Swinton, Então, Chris John Hurt, Evans. Chris Evans, o próprio Song Kang-ho, novamente, o terceiro trabalho deles juntos. Uma produção requintada, né? E tem vários aspectos interessantes nesse filme, mas ele tem esse desconforto que permeia. Algo fora do lugar. Que até funciona bem com a história que está sendo contada, né? Que tem uma divisão de classes naquele trem imenso, bem delineada, né? Mas eu não colocaria esse filme assim no primeiro time de longas-metragens dele, não. E eu gostei dessa analogia que você fez com uma roupa um pouco apertada ou desconfortável. Essa sensação, para mim, ela é muito mais nítida no filme seguinte dele, de 2017, Waksha, que teve a sua estreia no Festival de Cannes daquele ano e já estreou com uma grande polêmica. É um filme com produção da Netflix e isso criou um mal-estar lá entre o pessoal do júri, uma certa reserva ao filme. Ele estaria matando o cinema, ele não chegou a ser lançado nas salas de cinema, ele foi feito direto para o streaming. Interessante a gente pensar que ali, sem querer querendo, né, ele estava inaugurando um novo ciclo aí de produção, distribuição, exibição de filmes, porque logo na sequência a Netflix emplacaria um vencedor de festival internacional com Roma no Festival de Veneza, o Irlandês, que foi um filme indicado a 10 Oscar, apesar de não ter ganho nenhum, inclusive concorreu com o filme dele, com o Parasita, mas que abriu a porta para uma realidade que eu não vejo a menor possibilidade de ser diferente daqui para frente, que são as plataformas de streaming sendo uma forma de lançamento de longas-metragens. E esse período de pandemia potencializou ainda mais, ou acelerou ainda mais. Acelerou e, de certa forma, consolidou, né? Exato. Aí chegamos a 2019, quando Parasita, que é o trabalho mais recente dele, é exibido, estreia no Festival de Cannes. Ele, de cara, ganha a Palma de Ouro em Cannes. E quando eu vi o resultado e soube Parasita, Bong Joon-ho, eu não sabia absolutamente nada do filme, mas pelo título eu imaginei, deve ser alguma coisa na linha de O Hospedeiro. Como eu estava enganado. Felizmente eu estava bastante enganado. É uma crônica social das mais potentes dos últimos anos, né? Ele lança um olhar sobre a sociedade coreana contemporânea, incrivelmente ácido, crítico e profundo, né? Ele vai mostrar as diferenças sociais, os conflitos entre culturas, né? Porque mostra ali por meio de uma das famílias, que são os Park lá, a família Park e a família abastada, o quanto ela é aculturada, né? A mulher, a cada 2, 3 palavras, fala uma em inglês, o menino brinca de índio Apache, tem uma cabana de índio americano. O pai adora a Disneylândia. O fator desencadeador, o gatilho na narrativa, é a contratação de um jovem estudante da periferia da Coreia para ensinar inglês para a filha do casal, né? E quando você vê essa outra família, essa família pobre, digamos assim, a família Kim, você já percebe esse parasitismo, né? Na primeira cena que eles aparecem tentando pegar um sinal de Wi-Fi do vizinho, porque eles não têm mais o sinal. Então, acho que mudou senha, sei lá o que, eles ficam, ele e a irmã, tentando achar, né? Roubar esse sinal de Wi-Fi. Mas a família Kim, que não mora no subsolo, mas também não mora na superfície, eles estão assim no meio termo, eles conseguem ver a rua, apesar de estar um nível assim um pouco abaixo, é como se fosse um mezanino, a casa, o pequeno apartamento onde eles vivem.
Por uma série de eventos que vão se sucedendo, começando com a contratação do rapaz para lecionar inglês para a menina, depois a menina também é contratada, o pai, a mãe, a família inteira tem uma ascensão, né? E você vê muito claramente em Parasita o rigor do diretor com o desenho de produção, que é como se fosse uma personagem a mais naquela história, né? O desenho da morada dos Kins, a casa dos Park, a questão das escadas o tempo todo pontuando passagens, né? Ou subindo ou descendo. Isso tudo é bastante rico, né, em simbolismo para a história que está sendo contada. A casa dos Park é um personagem, né? Tanto que aquela casa é uma casa cenográfica que foi desenhada justamente para estabelecer esse território de desigualdades, né? E o trabalho de concepção do filme é extraordinário. Eu acho interessante a ideia de que os Kim sobrevivem embalando pizza, né? Quer dizer, essa ideia de a cultura que invade, né? E essa necessidade de sair a qualquer custo dessa situação em que eles caíram, porque eles já tiveram mais, proporcionaram aos filhos uma boa educação, porém eles estão nessa posição periférica. E a entrada para essa outra realidade que é a da família Park, que é essa família super abastada e que, de certa forma, os parasita também, né? E eu acho interessante a maneira como ele trabalha as percepções dessas duas famílias e até de uma terceira que aparece depois, diante do que vai acontecendo na história. Um exemplo bem marcante dessas diferentes percepções é aquela cena no carro, quando o pai da família Kim está dirigindo, ele é contratado como motorista da família Park, a senhora Park está no banco de trás e ela reclama, ela fala do cheiro, Uhum. o mau cheiro no caso dele, motorista. E aí tem o comentário que é feito em relação à chuva, uma chuva torrencial que caiu na cidade e que ela vê como uma bênção, porque atenuou aquele mau cheiro que ela sentia, mas ao mesmo tempo aquela chuva jogou os Kim no nível mais baixo ainda. Eles perderam o pouco que tinham por causa daquela chuva. É a questão dos pontos de vista muito restritos, né? Os Park veem o mundo muito através da sua janela, a partir dos seus próprios interesses, e são alienados, alheios a tudo que está acontecendo ali, muito próximo, né? Porque a distância, na verdade, não é tão grande geograficamente falando, né? É uma questão de descer, não é uma questão de tantos quilômetros que separam uma realidade da outra. E eu queria resgatar uma conversa que a gente teve antes de gravar o vídeo, que eu achei bem interessante, a questão do desejo rompendo algumas barreiras no relacionamento da filha dos Park com o filho do Kim e também no fetiche que surge entre o casal Park por conta de uma calcinha que é encontrada dentro do carro. E tem uma cena que eu acho muito emblemática dentro do filme, que o casal Park resolve transar fora do quarto, na sala, impulsionado por esse fetiche, e os Kim estão escondidos embaixo da mobília e vendo tudo isso acontecer, vendo mais ouvindo do que vendo tudo isso acontecer. E o desejo, não somente o desejo sexual, mas a pulsão, né, rompendo essas barreiras e rompendo essas paredes, né, que separam esses mundos todos. Eu acho um filme extraordinário nesse sentido. A inventividade é um grande roteiro, um grande desenho de produção, um filme que nós vamos ver daqui a alguns anos, e acredito que toda essa discussão que ele estabelece sobre a relação entre classes sociais vai permanecer ainda muito pertinente
Acho que essa é a palavra. Esse filme, Parasita, poderia tranquilamente ter sido realizado no Brasil. Eu vejo essas relações se reproduzirem dentro da nossa sociedade o tempo todo. Quem sabe um dia não fazem uma versão brasileira de Parasita. Mas olha, a gente falou bastante sobre essa versatilidade do diretor, do Bong Joon-ho, em misturar gêneros, em transitar com elementos da cultura tradicional sul-coreana, com a cultura ocidental também. Você vê isso em todos os trabalhos dele, mas eu acho que em Parasita isso está muito bem acabado, muito bem lapidado. E essa questão das relações entre os diferentes núcleos familiares também. Você tem, além da família Kim, a família Park e uma terceira família, e você vê que, dependendo da situação, um é parasita do outro. Não existe assim um grande vilão na história ou grandes heróis. Dependendo do que acontece, cada um assume aquele papel em determinados momentos, não é? E isso é ainda mais potencializado pela direção, que constrói as cenas por meio de planos extremamente inventivos, muito bem lapidados do ponto de vista de mise-en-scène mesmo, né? É um filme que você pode ler a partir dos diálogos, a partir dos planos um a um, tudo que ele está querendo sugerir, né? É um filme bem único, né? E a partir da estreia dele no Festival de Cannes, em 2019, Parasita ganhou todos os prêmios a que concorreu nos principais festivais e premiações, né, do mundo. Ganhou BAFTA, ganhou Globo de Ouro, ganhou Critics' Choice e coroou tudo isso ganhando no Oscar de 2020 quatro Oscars. Ele recebeu 6 indicações, merecia ter ganho a de desenho de produção, né, que é algo fabuloso no filme, mas ganhou melhor filme internacional, que já era o esperado, ganhou melhor roteiro original, o que foi a primeira surpresa, né? Um filme não falado em inglês ganhar nessa categoria. Ganhou melhor direção, o que não foi tanta surpresa, né, Paulo? Porque nos últimos anos, cineastas não americanos têm sido premiados nessa categoria de direção, mas a grande surpresa, a quebra de paradigmas, veio com a vitória como o melhor filme, né? O Bong Joon-ho ganhou 4 Oscars naquela noite. Algo assim raríssimo na história da academia, e em 93 anos de Oscar, primeira vez que um filme, não só estrangeiro, isso já havia acontecido antes, mas um filme não falado em inglês leva o Oscar de melhor filme. Para desespero do ex-presidente Donald Trump, né? O que aconteceu com o Oscar? Onde estão os... E o vento levou, né? E é a indicação de que a gente vive num outro mundo, num mundo onde há espaço, né, para a produção de outros países, e o Parasita entra para a história do Oscar quebrando essa regra que não estava escrita, mas que de certa forma era respeitada desde o início do prêmio, de que só filmes falados em inglês ganhariam o Até Oscar de por melhor isso que filme eles criaram o Oscar de melhor filme estrangeiro. estrangeiro, agora internacional. E o interessante é que o Parasita também ganha o prêmio da Associação de Críticos de Cinema do Brasil. Normalmente, um filme que é tão festejado, digamos, pelo mainstream, não conquista tanto prestígio junto aos críticos. Não é o caso do Parasita. Mas é um filme que consegue dialogar com um público muito vasto, justamente pela habilidade do diretor e roteirista em mesclar diferentes elementos. É um filme que faz rir, faz se emocionar, tem suspense, tem tensão, tem muita coisa junta, misturada, mas de uma maneira harmônica, nada se sobressai. Tem essa questão da crítica social, tem a questão da tradição sul-coreana, aquela pedra não está lá por acaso, ela é muito simbólica, mas tem toda uma áurea
envolvendo o filme que faz com que ele seja, ao mesmo tempo, um típico produto sul-coreano e talvez até por isso, por olhar muito para dentro, ele consegue dialogar com o mundo todo. E eu acho que faz muito sentido que o Parasita tenha sido premiado na mesma edição do Festival de Cannes que Bacurau, né? Que é um filme que também discute coisas do mundo contemporâneo de uma forma muito particular e também muito universal e que fez um grande sucesso internacional. Então é uma edição especial do Festival de Cannes, né? Que selecionou filmes que estavam em sintonia com o tempo, né? Exatamente. Paulo, muito obrigado por mais essa participação aqui no Cinemarden. E se você ainda não viu Parasita, não sabe o que está perdendo. E isso vale não só para Parasita, mas para a obra toda do Bong Joon-ho. Até o próximo Cinemarden.